Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui nesta tarde, juntamente com esta igreja. Pastor Ali. A gente chega a ficar nervoso com o nosso pastor Ali. Mas graças a Deus já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. E Ele está falando conosco desde o início do culto. Através da irmã Keila no começo, a irmã Gilza orando por milagres, por libertação, o louvor que as nossas irmãs louvaram, que se está doendo, está gemendo, está chorando, é para avançar, que o Senhor pode. E esse testemunho de vida traz uma mensagem. Deus usou essa irmã como um exemplo para muitas vidas, um exemplo, uma história bonita que o Senhor reescreveu na vida dela, e é isso que o Senhor faz. Aproveitando, irmãos, que nós estamos aqui, a igreja está em pé, vamos estar lendo uma passagem bastante conhecida, que está em Êxodo 14. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra conosco. Apenas alguns versículos, que a palavra do Senhor no 14 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E para finalizar o 15, então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Podeis assentar, igreja. Irmãs, é uma história maravilhosa, onde todos nós conhecemos o livro de Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Nós vemos aqui no Antigo Testamento a maior história, a mais bela história da Bíblia no Antigo Testamento é essa que Moisés relata do livramento do povo de Deus, de Israel, que estava sendo cativo no Egito. E o maior milagre do Antigo Testamento também se encontra nessa passagem de Êxodo, que é o milagre que o Mar Vermelho se abriu. Haviam se passado, como todos conhecem a história de Êxodo, Êxodo significa saída, e todos sabemos que desde que José foi para o Egito, haviam se passado 400 anos. E José, quando Jacó sobe ao Egito para ir morar no Egito, pois José já estava lá, diz a Bíblia que Jacó com a sua casa subiram com 70 pessoas, apenas 70 pessoas. Só que no passar do tempo, Israel cresceu de uma forma, multiplicou de uma forma muito grande, e a Bíblia disse que encheu a terra. Tem estudiosos que dizem que estava em torno de 2 milhões de israelitas ali. Irmãos, passaram-se 400 anos e esse povo se multiplicou. E o que aconteceu com Faraó? Ele ficou com medo de perder o poder. Então o que ele faz? Diz a Bíblia que ele chama e fala: vamos escravizar esse povo aí, vamos colocá-los a trabalhar,
forçadamente como escravos, para que, vindo o nosso inimigo, eles não venham a pelejar contra o faraó, contra o rei. E assim ele faz. O povo vai e começa cruelmente sacrificar o povo de Israel. Só que Faraó se esqueceu que o Deus de Jacó estava na vida do povo de Israel, cuidando deste povo. Amém? Então nós vemos toda a história, a perseguição do povo, como ele sofreu, como esse povo sofreu nas mãos de Faraó. Depois ele foi até ali para frente, no decorrer dos anos, pediu que para as parteiras, quando as hebreias forem ter seus filhos, o varão, o menino, vocês vão matar, as meninas deixa viver. Era perseguição. E Deus toca no coração das parteiras, e o que acontece? Nada disso aconteceu, né? Elas não tiveram a coragem de matar os filhos das hebreias. Depois, lá para frente, o faraó irritado, nervoso, o povo se multiplicando, porque o trabalho não fez esse povo parar. Eles não se prostraram, apesar de exaustos, cansados, eles continuaram se multiplicando. Aí vem e fala então o faraó: olha, vamos jogar esses meninos, os que nascerem agora, no rio Nilo. E aí todos conhecemos a história. E aí surge Moisés, o libertador de Israel. Aleluia! Desde pequenininhos, quem nasceu no berço evangélico, nós ouvimos a história do povo vivendo cativo na mão de Faraó. E de repente, depois de todas aquelas pragas, dos milagres, das maravilhas que Deus operou ali no Egito, terrivelmente, então Faraó libera o povo, deixa o povo partir. Então Moisés traz o seu povo, e como se era de esperado, eles vão para um caminho que seguia perto das terras dos filisteus. Porque entre o Egito até a Canaã, a terra prometida para Israel, estaria a 350, 320 quilômetros aproximadamente. Aproximadamente 30 dias de caminhada. E eles saíram. E Faraó achou que realmente esse seria o caminho que eles tomariam. Aí o que Deus faz? Voltem, diz para Faraó, diga ao povo para que voltem e acampem lá em frente, diante de Pi-Hairote. Aí tornando o caminho mais longo. O caminho ficou muito mais longo. Então eles tiveram que voltar. E Deus fez com que parecesse que Israel estava perdido no deserto. Fez com que eles estivessem sem saída ali. Agora eles estão desorientados. Mas isso era plano de Deus para aquele povo. Hoje nós ouvimos aqui que Deus é o onisciente. Ele conhecia a intenção do inimigo. Esse Deus está aqui nesta tarde, mostrando para mim e para você, através do livro de Êxodo, que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe onde o inimigo trabalha, o que ele maquina, as armas que eles querem usar contra a noiva do Cordeiro. Ele sabe a forma que o inimigo quer usar para atrapalhar a tua vida, porque o Jesus, Ele é onisciente. Então o que acontece? Faraó, eles estão lá, eles estão perdidos, eles estão encurralados no deserto, porque isso chega para Faraó. E o mesmo Faraó que deixou o povo sair, este mesmo Faraó então se arrepende e quer matar o povo. Já está começando a entender o que Deus está falando conosco nesta tarde? Minha irmã, quem é o inimigo que se levanta contra a tua vida? Deus conhece o inimigo. O que é que te aflige? Para esse povo, eles se depararam em frente ao mar.
E agora? Nós voltamos, Deus mandou voltar, e às vezes, quando a volta é estratégica, não é derrota. Às vezes Deus pede para você recuar um pouquinho, mas não é para você perder, não é você voltar para o Egito. Aqui Deus tinha um plano. 2 motivos Deus faz aqui, esse povo acontecer para que eles voltassem. Pi-Hahirote era um lugar de libertação, significa lugar de libertação. Então, primeiro, se eles fossem, a Bíblia diz que se eles fossem para o caminho mais perto, o que aconteceria? Eles poderiam lutar com os filisteus, qualquer obstáculo. Estamos perto do Egito, então vamos voltar para o Egito. Então Deus já sabia disso. E segundo, porque Deus estava usando de estratégia contra Faraó. Se Deus mandou você às vezes recuar um pouquinho, aí vem aqueles, os juízes da nossa vida, né? Que quer vir aqui, quer vir julgar, quer opinar, mas não sabe do que você tem vivido com Deus. Deus mandou você fazer, assim faça. Se é Deus que mandou, faça. Moisés era o servo do Senhor, ele temia Deus, e o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. Moisés, fala para o povo voltar. Então essa volta confundiu todo o povo, confundiu a Faraó. E aí? Ficou parado ali, em frente o Mar Vermelho, dos lados as montanhas, que geograficamente ali era um lugar que não havia condições de escalar, e atrás vinha Faraó com todo o seu exército. Nós aprendemos aqui, irmãos, meus irmãos, no livro de Êxodo, que Deus nos leva a refletirmos sobre a nossa vida. Onde nós vivíamos? O Egito era o lugar do pecado, cativos. E Deus os toma, os livra dali e faz. E onde eles estão? Em Pi-Hahirote. Onde você viveu? Onde você está agora? Aonde você quer chegar? E qual o caminho você quer prosseguir? Que caminho você vai seguir? Vai ouvir a Deus? Vai ouvir o seu líder? Deus colocou Moisés para dirigir aquele povo. Imagina, irmãos, a Bíblia diz que saíram só dos homens 600. Imagina, 600 mil homens, menos fora as mulheres e crianças. Imagina conduzir todo esse povo. E aí que eles começaram a fazer? Murmurar. Por isso que não entraram e não chegaram à terra de Canaã. Murmuraram. Aí o que faziam? Começaram, trouxesse-nos aqui para morrer nessa terra. Lá no Egito a gente tinha o sepulcro. Lá a gente podia morrer. Mesmo sabendo que Deus estava com eles, a nuvem os seguia de dia, a coluna de fogo à noite, esse povo murmurava. E o que eles faziam? Começaram então a falar com Moisés. Só que eles se esqueceram, irmãos, que fazendo isso com Moisés, indiretamente eles estavam falando com Deus, estavam maldizendo a Deus. Porque se Deus colocou um líder num lugar, Deus deu direção a este líder, segue ele. Se ele pediu, irmão, vamos fazer isso, faça. Porque o líder, Deus deu condições para ele diferenciada. Deus fala com ele primeiro, honra, obedeça. Se esse povo não murmurasse, eles teriam chegado do outro lado. Mas eles murmuravam, ficavam murmurando, e aí? Como é que é? Qual o caminho que você vai seguir? Muitas das vezes na nossa jornada, vemos um mar de dificuldades. E agora? Tivemos perdas. Como lidar? Perdas que sangram. E às vezes a gente, quando começa a questionar, falo por mim, a paz sai, não é assim?
fala, meu Deus, mas quando a gente começa a glorificar, vem uma paz que só Jesus pode dar. No mar das adversidade que você por aventura estiver passando, saiba que o Senhor Jesus, Ele é aquele que abriu o mar vermelho, está aqui nesta tarde para te orientar e abrir este mar para você. Ele nos mostra nessa história que em meio na caminhada é possível caminhar recebendo as bênçãos do Senhor. Ali eles foram tratados como maná no céu, eles foram cuidados. Então Deus mostra que é para avançar. E Ele chama a atenção de Moisés: por que clamas a mim? Peça para que o povo marche, porque Deus sabia que Israel, eles estavam clamando a Deus aqui, só que eles não clamavam com fé. No coração deles havia um clamor de derrota. Eles não estavam orando com aquela fé: Senhor, eu sei que assim como operaste lá no Egito, as 10 pragas e o teu povo tu separou, estamos vivos. Não, eles estavam orando, clamando a Deus, já sentindo a derrota: nós vamos morrer. Aí Deus fala: Moisés, diga ao povo, por que clamas a mim? Às vezes, minha irmã, você só está orando e Deus está falando, marche, é para você marchar. Às vezes fala, eu estou orando, o meu negócio é esperar em Deus. É orar sim, orar sem cessar, diz a Bíblia. Mas às vezes, aqui tem situações que Deus está pedindo, marche. É para o povo marchar, mas marchar para onde? Dos lados não tem como. À frente está o mar e atrás vem Faraó. Vão marchar como? Aí Jesus entra com o milagre. Ele faz esse povo viver pela fé. Ele podia, irmãos, podia ou não podia? Na hora que Moisés tirou o povo do Egito, já vou deixar o mar vermelho, você vai rumo aqui. Ele podia, poder ele tem. Ele também podia deixar, nem permitir que Faraó o seguisse. Ele podia exterminar Faraó naquela época das pragas. Mas o que ele queria levar? O povo de Israel, o Deus de Jacó, aquele que viveu, andou com Deus. Ele queria mostrar para os filhos de Israel, para o povo de Israel, que Deus é o Deus que opera milagres, que é possível viver pela fé. A missionária Keila, desde o início, está falando que esse lugar, nós temos que estar dependentes de Deus. Nós temos que depender dEle, é isso que Deus queria. Pare de murmurar. Deus queria que eles parassem de murmurar. Por que eles não conseguiam lembrar, pelo menos, do que Deus fez ali no Egito, né? Com o sangue nos umbrais das portas, tanta praga, e o povo de Deus foi poupado. E aí vai marchar pela fé. Quando nós marchamos pela fé, às vezes a gente fala, Senhor, como é que vai abrir a porta? Nem a porta eu estou vendo. Mas é o Deus que faz. Quando nós marchamos pela fé, as impossibilidades são vencidas. Deus nos faz vencer as impossibilidades. Aleluia! Esse Deus é um Deus que nós servimos. E então, esse mesmo Faraó vem para perseguir o povo, e diz a Bíblia que Deus pega essa nuvem, e nem um dia, a Bíblia fala que nem um dia sequer Deus deixou de ampará-los com a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Só que ele pega essa nuvem e essa coluna e estava na frente do povo. Então onde foi? Foi lá para trás. Foi lá para trás. A Bíblia fala que quando Moisés toca nas águas e o mar se abre, eles atravessaram o mar a noite inteirinha. Era escuro. Quantas lições nós aprendemos aqui no livro de Êxodo, irmãs? Está escuro, não vê uma saída.
Deus faz você vencer, você ver as possibilidades, Deus faz se tornar possíveis, mesmo no escuro, na escuridade. A Bíblia fala que essa coluna para Israel era claridade, era dia, e para o Egito, para Faraó, era escuridão. A mesma nuvem que para cá causava dia, para eles era trevas. Deus conhece a intenção. O nosso Deus, o onisciente, Ele conhece as suas preocupações. E Ele diz para nós nesta tarde: eu conheço, eu sei o intento do teu inimigo. O que eu preciso é que você creia que eu venço, assim como eu venci lá, eu vou vencer aqui na nossa vida nesta tarde. O Senhor está nos mostrando que, por que clamas? Marche, é hora de marchar. Se envolva nas coisas de Deus. Não venha na igreja aleatoriamente. Eu vou hoje lá porque eu acho que hoje eu vou porque lá a Manqueila faz parte. Você precisa se envolver nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. Tem um grupo que está aí toda sexta-feira. Eu participei de um grupo, de um culto deles. Que coisa linda. Além de fazer também a ação, né? Uma ação para aquela ação dos beneficentes, foi para as crianças. Eles também falam da palavra de Deus. As pessoas ouvem, né? Estão se envolvendo. Irmãs, é tempo de nós marcharmos. Não é tempo de ficarmos parados. Eu estou orando no sofá da minha casa, não vou nem no culto, vai passar na internet. Não, marche, marcha. Ninguém marcha deitado, ninguém marcha sentado. Marchar é se ter uma postura. Eu vou me posicionar e vou marchar. Deus tirou esse povo com a forte mão e Deus deu vitória. Eles atravessaram lá do outro lado, cantando o hino da vitória. E Ele quer fazer isso conosco nesta tarde, para que nós passemos do outro lado. Está difícil o deserto está difícil. O deserto é um lugar de passagem. A vitória vem, a vitória vai chegar. E você quer cantar o hino da vitória, quer pular de alegria, saltitar de alegria. Creia no Senhor, confia. Nas horas difíceis, não murmure. Busque ao Senhor, creia. Enquanto está tudo fácil, aí como eu creio no Senhor. Aí apertou o negócio, eita, mas o que está acontecendo? Aí vem, você está voltando aí, ó. Ixi, está voltando para o Egito, minha irmã? Não dê ouvido, não dê ouvidos. Esse recuo que às vezes você tem que fazer é onde Deus fará o extraordinário na tua vida. O ordinário nós temos que fazer, marchar. O milagre quem faz é Ele. O ordinário nós temos que fazer, marchar. Abrir o mar é com Deus. Abrir esse mar das impossibilidades é com Deus. Amém, irmãs?